Quer aprender um pouco mais sobre a revelação de Deus? Como Deus se revela? Quais são as formas que Deus usa para se revelar? Hoje, ao avaliarmos o Salmo que vamos estudar, nós vamos perceber formas da revelação de Deus. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso e praticar sobre isso, então fica aqui com a gente nesse vídeo. Bora! Bom, meus irmãos, estamos aqui no projeto 183, nós estamos no dia 20 e vamos falar sobre o Salmo de número 19. Mas antes de te falar sobre esse Salmo, eu quero te dizer que nós abrimos as inscrições para o novo LBA, sim, LBA 3.0. Serão 5 dias de estudos, não será ao vivo, mas será totalmente online. Como se dará? A partir do dia 31 de julho, eu vou disponibilizar no dia 31 de julho, dia 1º de agosto, dia 2 de agosto, 3 de agosto e, por fim, 4 de agosto. Eu vou disponibilizar a cada dia uma aula com roteiro para estudos. Conforme muitos irmãos que já fizeram outros LBAs anteriormente, nós vamos disponibilizar as aulas, então o aluno ele vai estudar aquela aula durante aquele dia e poderá então tirar dúvidas com a gente também durante o dia. O LBA é completamente gratuito, é só você clicar no link que está na descrição deste vídeo no YouTube, ou se você está no Instagram, tem um link também na bio, tá ok? Caso você não consegue, não estou achando a bio, não sei como é que é isso e tal, é só você entrar no YouTube do projeto, vai lá no YouTube, coloca a Bíblia Simples, na caixa de pesquisa, você vai encontrar, acha esse último vídeo, esse é o último vídeo a ser postado, então você encontra ali o link para acessar a página onde você vai se cadastrar, tá bom? Lá é só você colocar o seu e-mail, dar um ok e então confirmar o seu e-mail, tá bom? E aí no dia 31, do dia 31 em diante, você receberá essas aulas para conseguir então desenvolver ainda mais a sua leitura bíblica, tá ok? Então, vamos lá para o nosso salmo de hoje. E é o salmo de número 19, eu separei aqui a Bíblia Viva, ok? A versão na Bíblia Viva. E diz assim a palavra de Deus: os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica da capacidade da criação de Deus. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite mostra a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas sua mensagem de louvor é ouvida em todas as partes da terra. O sol mora nos céus, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo, como um noivo indo para seu casamento, forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de lado a lado e nada na terra escapa ao seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Verso 8. As ordens que Deus dá aos homens são sempre certas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. As regras de conduta do Senhor são bem claras e iluminam os nossos olhos. A obediência a Deus nos conserva puros, é a garantia de vida eterna. As opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas. Valem mais do que ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces que o mel pingando do favo.
Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus terá sucesso em tudo. Apesar disso, quem sou eu para saber os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoa estes meus pecados ocultos. Não deixes que eu seja dominado pelo orgulho, assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu libertador. Pois bem, um dos salmos mais lindos de todo o livro, um dos mais lindos de fato. E aqui eu quero falar com os irmãos, com você, a respeito da revelação de Deus. Então vamos lá. Eu quero primeiro dividir o texto em 3 parágrafos, para então nós falarmos sobre esses parágrafos. E o primeiro vai do versículo 1 até o versículo 6. O segundo vai do versículo 7 até o versículo 11. Esse primeiro parágrafo, ele nos fala da revelação geral. O segundo parágrafo, nós temos aqui a revelação especial, ou parte dessa revelação especial. O que seria isso, meus irmãos? Veja aqui o que o texto nos diz. Os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica da capacidade de criação de Deus. Ele está falando que a criação, ou uma parte da criação, os céus, vamos pintar aqui, os céus falam a todos, ao mundo, vou grifar aqui, falam ao mundo inteiro sobre a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica da capacidade da criação de Deus, ou seja, eles falam sobre coisas, sobre quem Deus é, sobre o poder de Deus, sobre tudo que Deus faz. Cada dia, ou seja, os dias também, não somente os céus, mas os dias também anunciam sobre esta glória, né? Ou seja, dia após dia, os tempos demonstram isso. As noites também demonstram isso. Demonstram o quê? Como se pode conhecer o Criador. Deixa eu colocar em negrito tudo que é falado sobre a pessoa de Deus, a glória de Deus, capacidade da criação de Deus, como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, não é algo que alguém chega e sai falando. Os céus não falam com palavras. Os dias passando, um após o outro, não falam com palavras. Mas só de observar tudo isso, o homem pode ter acesso ao conhecimento da glória de Deus, acesso ao conhecimento da capacidade de criação de Deus e conhecer que existe um Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas sua mensagem de louvor é ouvida em todas as partes da terra. Ou seja, estas criações, estes itens, estas partes da criação estão sempre louvando a Deus. Estão sempre demonstrando que Deus é digno de louvor. Ok? Ele continua. O sol mora nos céus, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo indo para o seu casamento, forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Olha só, o sol mora nos céus onde Deus traçou um caminho para ele. O fato de o sol cumprir o seu propósito e fazer aquilo que ele deve fazer, demonstra o que para a gente? Demonstra que Deus é o arquiteto, é o planejador, é aquele que
desenhou cada detalhe da criação e determinou que a criação agisse de uma certa forma. Olha só o que podemos conhecer de Deus. Atravessa os céus de lado a lado e nada na terra escapa ao seu calor. Falando ainda do sol. É claro, aqui ele está falando que o sol atravessa de lado a lado, porque a ciência da época entendia que era o sol que se movia. Porém, claro, a ciência posteriormente entendeu que é a Terra que se move, ok? Então o autor da Bíblia está errado, então a Bíblia está errada porque fala que o sol que se movia e tal. Não, isso aqui é tão somente a linguagem do autor, né? É a visão do autor. O autor retrata aquilo da forma como ele enxerga naquele momento, ok? Pois bem, então nós temos aqui a famosa revelação geral, ou seja, qualquer pessoa para fora dessa minha janela aqui, qualquer pessoa pode olhar para a criação e perceber que existe um Deus. Ou melhor, toda a criação, ela fala, clama, grita todos os dias a respeito disso. Todos os dias, todas as noites. A criação está gritando, está revelando a glória de Deus, está revelando a capacidade criativa de Deus, está revelando que nós devemos e podemos conhecer o Criador, está revelando que o Criador ele é digno de louvor e está revelando que esse Criador arquitetou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a revelação geral. Ou seja, qualquer pessoa debaixo do sol pode olhar para cima, pode olhar para o lado e pode perceber que existe um Deus. Por que muitos não percebem? Por que muitos não reconhecem? Por causa do pecado e da dureza de coração. Eu aconselho que você leia Romanos, capítulo 1. A partir do verso 18 você vai ver um pouco mais sobre isso. Então nós vemos que Deus ele demonstrou, colocou na criação suas impressões, pistas para encontrarmos ele. Colocou na criação, não são pistas assim, olha, eu coloquei pistas escondidas ali, vamos ver quem é esperto. Não, são pistas, eu falei pista da ideia de detetive, mas não, é aquela coisa de, tá escancarado aos nossos olhos que existe um Deus. A criação inteira fala isso. A criação inteira nos revela quem é Deus. E é maravilhoso a gente ver que a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos mostra algo sobre isso. Isso é demais. Isso é demais. É muito bom. Ontem nós falamos sobre ler imaginando o texto e de preferência você estar em um lugar onde você tenha contato talvez com um verde ou com o mar, com um rio, uma praça, enfim, em algum lugar. E você só de olhar para a criação, e ontem eu fiz o vídeo, né, como vocês sabem, na casa de uns amigos que tem uma vista bastante alta, de um ponto bastante alto, né? Então dá para ver algumas montanhas, enfim. E é muito interessante porque você começa a olhar para a criação e você percebe, uau! Talvez você não tenha um lugar para ir, talvez você esteja recluso na sua casa. Abre a janela da sua casa, ou vai no quintal da sua casa e olha para o céu. E olha para as árvores que estão perto. Olha para as estrelas, olha para as nuvens, olha para o sol. E você vai perceber a grandeza de Deus. A grandeza do Senhor. Então, meus irmãos, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou continuar no Salmo 19 amanhã, tá bom? Então hoje nós ficamos tão somente na revelação geral. E o que eu posso falar aqui para você sobre a revelação geral? Eu até fico um pouco emocionado quando falo sobre esses aspectos de a gente perceber Deus. E eu falaria para você, comece a perceber Deus em todas as coisas.
Comece a olhar para a criação, comece a olhar para o céu, para o sol, para as estrelas, para a nuvem, para os passarinhos cantando. Comece a olhar para tudo isso e comece a perceber que tudo isso, toda a criação, está nos anunciando Deus. Olhe para você mesmo e perceba a perfeição de Deus. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e perceba a perfeição de Deus. Tem uma música que eu não sei nem de quem é essa música, mas uma vez o grupo de homens da igreja, de uma igreja, eles cantaram essa música e eu achei linda a letra dessa música. E um trecho da música dizia assim: vejo Deus em você, veja Deus em mim. Enquanto você olha para mim, eu vejo Deus em você. E de fato, ao olharmos para qualquer pedacinho da criação, inclusive eu e você, devemos ver a glória de Deus, a glória do Deus Criador. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi abençoador para você, envie para mais pessoas, envie para algum amigo, para algum irmão da sua igreja, para algum parente. E quando você enviar para ele, envie só se você tem plena certeza de que ele é a criação de Deus. E quando ele chegar nesse ponto do vídeo, ele vai entender que você enviou para ele. Nossa, aquela pessoa entende que eu sou criação de Deus. E aí é uma forma de você também ajudá-lo a perceber que tudo que está ao seu redor é para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Se você quer participar do LBA 3.0 totalmente gratuito, acesse o link que está na descrição desse vídeo e participe. É gratuito. Deus te abençoe. Vamos crescer em graça e vamos crescer em conhecimento. Vamos mudar a nossa forma de nos relacionar com as Escrituras. Até a próxima!